Talvez você já tenha visto muitos mangás, manhwas do gênero shoujo e esteja um pouco confuso sobre qual vai ser a sua próxima leitura. Existe uma obra que é maravilhosa, e não é pelos objetivos que guiam o enredo ou os protagonistas, mas essencialmente pelos vilões. Eu estou falando da obra literária A Stepmother Martin, escrita e ilustrada pela autora Orca, e iniciada em 2019, que conta a história de uma jovem menina que, aos 16 anos, é forçada pela família a se casar com o Marquês Johannes e se tornar madrasta de uma das famílias mais importantes do Império, os Neuschwanstein, o leão dourado da aristocracia do reino e uma das casas mais fortes da elite. Contudo, após o casamento do filho mais velho de Johann, Jeremy, ela acaba morrendo em um terrível acidente, enquanto pensava em recomeçar a vida. É aí que um dos recursos mais utilizados nesse estilo de história aparece. Nada mais é do que a volta no tempo. Apesar da catástrofe, isso não impede que Shuri, esse é o nome dela, volte aos 16 anos no velório do falecido marido. Aproveitando essa oportunidade de ouro, é agora que a nossa história começa a alavancar. Lembra que eu falei sobre a história não ser necessariamente sobre os objetivos das personagens ou necessariamente sobre os protagonistas? Então, tem um pouco de tudo isso. A gente vai ter esse recomeço por parte da Shuri em viver uma vida diferente do que ela já tinha e também de outros protagonistas que vão ter os seus próprios objetivos e ideais. Mas o principal fator aqui são os vilões. O principal deles, o Cardeal Richelieu. Até o momento, a história tem 3 temporadas divididas, obviamente, pelos arcos aos quais a autora já delimitou. Está numa fase onde a maioria dos problemas, onde os clímax da história, os mistérios, estão chegando cada vez mais próximos do leitor. E o Cardeal é um dos principais fatores para esses problemas. Diferente de muitos vilões apresentados nas histórias, como o vilão romântico, ou o vilão com ideais antiquados, ou vilões que não têm motivações, esse mangá vai apresentar um dos vilões mais maduros de toda a história do gênero, na minha opinião. Richelieu, assim como a protagonista, também experimentou do fenômeno da ressurreição ou da volta no tempo. Em um acidente na infância que o matou, ele acaba voltando à vida e esse milagre vira um dos pontos chaves para que ele se torne uma pessoa mais devota à sua fé. No caso, a religião que é apresentada na história, a católica, e posteriormente o caminho para ele se tornar um cardeal. O diferencial do Richelieu em relação a outros vilões é que a motivação principal dele não é ir apenas contra os protagonistas, mas sim em razão dos seus próprios valores. Eu acho que não é muito necessário discorrer o porquê que a Igreja Católica foi tão criticada ao longo da sua trajetória. Infelizmente, no ambiente religioso, aconteceram diversas corrupções e práticas que não tinham nada a ver com a fé que era relatada. É aí que o Richelieu vai ser um dos pontos chaves nessa trama, já que ele é uma das pessoas que experimentou esses milagres, que é completamente devoto à fé, que tem uma ideia quase que irreal sobre ela. Melhor, completamente irreal. Esse desejo de transformar a fé em algo absoluto nesse império é o que vai mover o cardeal em torno das suas conquistas, das suas ações. Richelieu pode até compactuar com algumas atitudes ruins do sistema, mas apenas se valendo desses recursos para conquistar algo que ele considera um bem maior, a soberania cristã, a soberania da fé. Essa distorção na imagem cristã vai acontecer ali de uma maneira muito inteligente, para mostrar como algumas das motivações dos protagonistas podem levar a catástrofes. E é aí que a gente precisa de um gancho para o nosso segundo vilão. Obstinado, na mão do cardeal ele é um gatilho potente e uma ameaça ao universo da história. O príncipe Theobald, mais apto a assumir a coroa, é o segundo vilão e um dos gatilhos mais fortes da história. Assim como os filhos da família Neuschwanstein, ele também perdeu a mãe ainda jovem e vive com a sua madrasta, a atual rainha do império. A perda da mãe foi um dos fatores mais difíceis na vida desse príncipe. Não é à toa que essa perda gera parte da personalidade dele, que vai ser buscar a aprovação nas outras pessoas, já que o luto deixou uma carência enorme nesse papel que a maternidade tinha em relação ao príncipe. Então, muitas das atitudes, principalmente os erros que ele vai cometer, serão em detrimento dessa ausência, que não é abordada de uma maneira saudável na obra por ninguém que está ao redor. A figura da primeira rainha também é essencial na trama, mas isso a gente pode falar em um outro vídeo. Importante é saber que essa rainha tem uma aparência muito similar à da Shuri, nossa protagonista. Esse fator, mais na frente na obra, é o que vai levar a gente a entender as motivações por trás de outros personagens e a consequência que isso gera. Mas a princípio, o principal fator que faz com que esse príncipe seja um vilão é que ele é um potencial partido romântico obsessivo. A questão aqui é que o Theobald não sabe diferenciar o que é um apego materno a um romance.
Cego pelo luto, ele vira uma marionete fácil na mão de qualquer pessoa mal intencionada. É aí que fica bem mais claro de ver aonde é que o cardeal entra nessa história. Essa obsessão pela protagonista, no qual o príncipe não parece perceber, é a oportunidade notada pelo cardeal, de que ali pode ser um ponto mais fraco da coroa, que uma marquesa de uma casa tão forte poderia se aproveitar facilmente desse ponto. Só que conhecendo os nossos protagonistas, só de ler alguns capítulos você sabe que essa não é a intenção da Shuri. O problema é que essa questão facílima de ser notada não vai ser percebida pelo cardeal, já que ele é um obcecado tanto quanto o príncipe nos seus próprios objetivos. Então qualquer mínima ameaça é tratada com maior desvelo por parte do cardeal. Para o Richelieu, Teobaldo é uma forma rápida e fácil de conseguir chegar a um controle de poder no reino. Mesmo que para isso ele tenha que manipular o cenário em relação à marquesa, da qual ele detesta. Eu não vou entrar nos motivos do porquê ele detesta, porque já seria um spoiler, mas aí você pode conferir lá no mangá. Esse descontrole emocional é o campo perfeito para a atuação do nosso vilão, que vai utilizar ali das suas táticas psicológicas para poder convencer o príncipe a ajudar ele nessa causa da igreja, trazendo ele mais perto dos ideais que o próprio Richelieu tem. Basicamente uma mão lavando a outra. Contudo, vale lembrar que a nossa protagonista está vivendo a sua segunda vida, e ela não é tão boba quanto a Shuri da primeira vida. O pouco conhecimento que foi agregado a ela na sua juventude e o período como marquesa na sua primeira vida é acrescentado à sua segunda, e essa inteligência que causa, muitas vezes, a irreverência contra a autoridade da Igreja Católica, e que alimenta ainda mais as desconfianças e desgostos do cardeal, que passa a ver na marquesa uma ameaça real a seus planos. A Shuri, desde o primeiro capítulo, mostra que faz parte de um grupo mais seleto da elite, mesmo sem participar dela. Desde pequena, ela tem uma mentalidade empreendedora, e é até engraçado falar disso, porque o manhwa não vai tratar sobre esse assunto tanto quanto deveria. É aqui também que a história começa a ser ainda mais inteligente no seu aprofundamento histórico. Muitas das referências históricas que são utilizadas aqui têm base, obviamente, na Europa, mas mais especificamente na Alemanha. Até mesmo a casa da família Neuschwanstein é baseada numa dessas casas. Castelos, aliás, que tinham na Alemanha. Depois você dá uma pesquisada que vale a pena. E é um período onde há crescimento dos mercantes, das pessoas que trabalham com vendas, e isso também é abordado através da história, principalmente através das revoltas, das maneiras de ver o próprio sistema, da irreverência à soberania da igreja, e toda essa mentalidade também reflete na elite. Esse tipo de coisa muitas vezes não é lidada com tanta inteligência para outros manhwas. Mas aqui, você vai ver que a autora faz questão de enfatizar como a elite do Império busca muito mais os seus interesses. E a Shuri não é diferente. Aqui nessa história, a gente tem uma separação muito boa entre os principais poderes de um Império. A coroa, a elite e a igreja. Aqui a gente também consegue perceber como nosso vilão trabalha em todas as áreas mais importantes da história. Ele tenta convencer o príncipe a tomar atitudes mais propensas aos seus interesses. Ele tenta reprimir os nobres, a elite, para assim poder mostrar a soberania da igreja. Tudo o que o vilão nessa história faz é plenamente calculado. Existem pouquíssimos vilões na história dos mangás shoujo, especificamente dos manhwas de romance, que tenham tanta profundidade nas próprias ideias, nos próprios objetivos. Eu acho que só pela presença desse vilão, você deveria dar uma chance para essa obra. Gostaria de adicionar um adendo, essa é a minha visão acerca desse vilão. Porque enquanto eu fazia a pesquisa para esse vídeo, eu acabei vendo outras ideias e outras opiniões sobre qual era o caráter verdadeiro do Richelieu, e eu vou dizer já bem honestamente que eu discordo da maioria deles. Para mim ele não é um obcecado romântico, ele é um obcecado religioso. Saindo um pouco do escopo do vídeo, um fato super interessante sobre esse personagem é que também existe uma figura histórica com o mesmo nome na vida real, Cardeal Richelieu, que foi um dos grandes cardeais da Igreja Católica, uma figura amedrontadora na política e que eu acho que vocês também deveriam conhecer. Ler um pouquinho sobre a história dele, enfim. E assim, é para vocês verem o quão bem embasada essa história. Eu também gostaria de citar aqui algumas opiniões pessoais, porque, tudo bem, a Orca decidiu dar esse caminho para esse personagem, mas é um personagem tão interessante, tão bem escrito, que às vezes eu me pergunto se ele não poderia ter uma história diferente. E até mesmo como o par romântico da Shuri. Me critiquem. A história está se encaminhando para o seu final. Eu acho que começar a leitura na retinha final dessa obra pode ser essencial para você. Pode mudar bastante seu ponto de vista acerca de histórias do gênero romance, principalmente o romance feminino. E também deixando uma crítica aqui já, né? Essa terceira temporada, tô vendo assim que tem bastante painel de escrita.
Acho que é uma hora que a autora tá tentando desenvolver mesmo os mistérios por trás, por isso tanto texto, pra gente ter uma contextualização do que tá acontecendo, né? Mas vale super a pena a leitura, gente, eu recomendo super. Então, essa é a minha recomendação de hoje e é um dos vilões mais interessantes que eu li dos últimos anos. E é uma história, gente, que já tá sendo escrita há mais de 6 anos. Então, assim, vocês que estão vendo aí o esforço por parte de quem tá escrevendo, só vai ler. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.